conclusão de curso dele, né, o TCC. Ele fez uma pesquisa, já vai ser futuro formando, né? Ele fez uma pesquisa que ele queria identificar. Ele trabalha com CrossFit já há um bom tempo, e ele queria identificar essas pessoas que sofrem dores nas costas, né? Os praticantes de CrossFit. E ele queria identificar e verificar se existe alguma relação entre a fraqueza dos músculos flexores, extensores e laterais do tronco com a queixa de dores nas costas, né? A gente sabe que os praticantes de CrossFit, eles são fortes, são atletas fortes, né? Então, realmente, não era para eles terem essas dores nas costas, né? E o que falha que existe para que realmente eles venham a ter essas queixas, né? Então, ele aplicou o teste de resistência isométrica. Ele vai explicar bem certinho como funciona esse teste dos músculos flexores, extensores e laterais do tronco, tá? Ele teve um número grande de praticantes de CrossFit e ele dividiu em 2 grupos. Então, os que praticam CrossFit com dores nas costas e os que não têm dores nas costas. E o resultado dele foi bem interessante. Então, agora acho que eu vou passar a palavra, então, né, professor Anderson? Posso passar a palavra, então, para o Patrick? Então, nosso futuro professor, Patrick, né, ele vai apresentar o trabalho, então, de conclusão de curso, e no final, daí a gente abre justamente para vocês, né, as dúvidas e novas sugestões, né, então, realmente, a gente pode discutir daí, tá ok? Então, pode começar, Patrick? Vamos lá? Beleza? Obrigado. Primeiramente, agradeço aí ao professor Anderson, a professora Cíntia, que me deram essa oportunidade de apresentar meu trabalho aí, me senti muito honrado com isso. Vocês estão vendo a minha tela aí? Beleza. Vou compartilhar agora a apresentação. Aí vocês me confirmam aí se está aparecendo. Agora eu não vejo mais ninguém. Apareceu aí? Sim. Beleza. Então, beleza. O título do meu trabalho é Resistência Isométrica dos Músculos do Tronco e a dor lombar crônica em praticantes de CrossFit. Eu sou o Patrick Gomes, acadêmico ainda, né? Futuro formando aí, semestre, se Deus quiser. E a minha orientadora é a professora doutora Cíntia Rodak. Então, a introdução do meu trabalho, a gente sabe que os métodos de treinamento eles estão em constante evolução, né? E com essa evolução, novas metodologias, novos métodos, eles ganham destaque no cenário fitness nacional e internacional. E daí que entra o CrossFit, né? Nos últimos anos, o CrossFit ganhou bastante destaque. E o CrossFit ele pode ser definido como movimentos funcionais constantemente variados, realizados em alta intensidade. Então, a modalidade de CrossFit, ela combina movimentos esportivos derivados de várias outras modalidades, né? Como atletismo, ginástica artística, levantamento de peso, e realiza esses movimentos em alta intensidade. Porém, contudo, a fadiga, os movimentos em alta intensidade, realizados em alta intensidade desse método de treinamento, combinado com a fadiga muscular e a exigência técnica dos movimentos, né? E muitas vezes eles são realizados em estado de fadiga pelos praticantes. Surgiram algumas pesquisas, alguns pesquisadores, eles se preocuparam acerca das lesões musculoesqueléticas decorrentes da modalidade de CrossFit. E aí que entra esse estudo de feito, de 2018, que ele analisou as principais lesões em praticantes de CrossFit durante 4 anos. E ele encontrou os seguintes achados, né? A taxa de lesão por hora de treinamento da modalidade de CrossFit, ela é menor do que em esportes coletivos, como futebol e como esporte de luta, que é o judô, né? Esporte de combate. E o segundo é que as principais regiões acometidas por lesões na prática de CrossFit foram as regiões do ombro, de 39% na pesquisa, e seguido da região lombar, 36%. E aí a gente entra na dor lombar, né? A dor lombar crônica, ela é caracterizada por uma dor persistente por mais de 3 meses na região lombar, né? E a gente sabe que a região lombar é o principal local de distribuição de cargas externas, e também a gente sabe que os músculos, eles são importantes no auxílio dessa distribuição e dissipação de cargas, e além de garantir a mobilidade e estabilidade nessa região. E algumas pesquisas, elas mostram que as pessoas com lombalgia, elas apresentam alterações em alguns músculos, no padrão de recrutamento de alguns músculos. E existem fortes relações entre a lombalgia
e a diminuição na função muscular desenvolvida pela alteração na ativação dos músculos. E diversos estudos eles procuraram, então, estabelecer essa relação, né, entre os músculos e a dor lombar, entre a resistência dos músculos e a dor lombar. Alguns estudos eles encontraram uma associação significativa, né, entre resistência isométrica e a dor lombar crônica. No entanto, outros estudos encontraram pouca associação. Só que nenhum estudo abordou isso nos praticantes de CrossFit, né? Considerando que esses praticantes têm uma rotina de treino bem característica. E então, diante do exposto, o objetivo do meu estudo ele foi quantificar e analisar a relação da resistência isométrica dos músculos do tronco, os flexores laterais, os extensores, e a dor lombar em praticantes de CrossFit. E espera-se que esse estudo ele contribua de forma positiva para informações acerca tanto da dor lombar e para informações que aprimorem os benefícios de segurança da prática de CrossFit. O problema da minha pesquisa é qual a relação entre a resistência isométrica dos músculos do tronco e a intensidade da dor crônica em praticantes de CrossFit. O objetivo geral é identificar se há relação da resistência isométrica dos músculos do tronco e a dor lombar crônica em praticantes de CrossFit. E os objetivos específicos, primeiro, é quantificar a intensidade da dor lombar crônica em praticantes de CrossFit, avaliar e comparar a resistência isométrica dos músculos flexores laterais, extensores do tronco, em praticantes de CrossFit com dor lombar e praticantes de CrossFit sem dor lombar, e relacionar a resistência isométrica dos músculos do tronco em praticantes de CrossFit com a dor lombar crônica, né? E a hipótese é que, baseada em estudos similares em outras modalidades, com outras amostras, espera-se que os indivíduos com maior intensidade da dor lombar crônica apresentem, né, a menor capacidade de resistência isométrica dos músculos do tronco. O tipo de estudo foi um estudo descritivo, comparativo, correlacional e de delineamento transversal. A população em amostra, a coleta ela foi realizada com 56 praticantes de CrossFit. Eles foram divididos em dois grupos, de 28 participantes. Então, um grupo com queixa de dor lombar por mais de 3 meses, 28 participantes, e um grupo controle, sem dor lombar, 28 participantes também. Alguns critérios de inclusão aí na pesquisa. Os voluntários eles deveriam ter 18 a 60 anos de idade, ter disponibilidade, obviamente, para participar dos testes requeridos. Os voluntários deveriam praticar CrossFit no mínimo há 6 meses e ter um volume de treino semanal aí, uma frequência de treino semanal de no mínimo 2 vezes por semana. E para o grupo com dor lombar, o praticante deveria reportar dor lombar por um período de no mínimo 3 meses. E para o grupo controle, os participantes não poderiam apresentar dor na lombar. E os critérios de exclusão da minha pesquisa foram os praticantes que não preencheram corretamente um questionário que eu fiz, o uso de medicamentos que afetassem na resposta dos testes e não apresentar nenhuma doença ou patologia, né, que impedisse a realização dos testes. E aí a gente vai para a parte dos instrumentos. O primeiro instrumento que a gente utilizou foi para quantificar a intensidade da dor. A gente usou essa escala que vai de 0 a 10, a escala visual da dor, por ser um instrumento de fácil utilização, né, e oferecer respostas acerca da intensidade da dor lombar nos praticantes de CrossFit. O segundo instrumento que a gente utilizou foi o teste de Sorensen, foi o teste de resistência isométrica dos extensores do tronco. A gente usou esse aparelho que é o GHD no CrossFit, que as boxes de CrossFit, as academias de CrossFit, elas geralmente têm esse aparelho, por isso ficou mais fácil usar ele. A ideia desse teste é manter uma posição horizontal, com os braços cruzados sobre do tórax, que nem o homem da figura azul tá, e manter essa posição horizontal o maior tempo possível. Na realização de qualquer movimento compensatório, qualquer desvio, o teste era interrompido, ou se o participante ele conseguisse se manter 240 segundos nessa posição. O teste que a gente utilizou, o segundo teste que a gente utilizou foi o teste de resistência isométrica dos flexores do tronco, proposto por Oliveira. O avaliado ele ficava sentado com o tronco apoiado sobre a cunha, ali na cunha, ficava com um ângulo mais ou menos de 60 graus ali no tronco, o joelho e o quadril em 90 graus, e aí começava o teste quando a cunha era afastada mais ou menos 10 centímetros para trás. E aí a ideia do teste era o avaliado ele sustentar nessa posição por o maior tempo possível. O teste era interrompido se passasse em 4 minutos, 240 segundos, ou se ele se desviasse da posição.
E o último teste que a gente utilizou foi o teste de resistência isométrica dos flexores laterais. A gente fez o lado direito e o lado esquerdo também. O teste proposto por Shields, né? Os participantes eles foram instruídos sobre como sustentar, levantando o primeiro quadril da superfície, para manter uma linha reta sobre o comprimento total do corpo, enquanto se apoiavam sobre o topo do cotovelo, né? E os pés, eles podiam ficar nessa posição que nem está na figura. O pé de cima podia ficar na frente. Também, o teste se encerraria se passasse em 240 segundos, ou se o participante se desviasse ali 2 vezes da posição. As variáveis do meu estudo foram a dependente, a dor lombar, e a independente, a força dos músculos extensores e flexores do tronco. Os procedimentos, então. Então, nas semanas que precederam a realização desses testes, foi realizado um questionário com os participantes das academias de CrossFit que aceitaram participar do estudo, através da plataforma Google Forms. E alguns dados nesse questionário foram coletados, né? Os dados foram de idade, de tempo de prática, dias na semana, peso, estatura, intensidade da dor lombar, né, através da escala visual da dor, e a disponibilidade para a realização dos testes, e também a ocorrência de outras lesões. Estima-se que esse questionário aí, o preenchimento foi mais ou menos de 5 a 10 minutos, um questionário rapidinho ali. E aí a realização dos testes ocorreu no local, no dia e horário informado no questionário, né, anteriormente respondido, e seguiram basicamente o mesmo protocolo. Então, primeiro, o participante ele se familiarizava com todos os testes, e aí depois ele realizava o teste de resistência isométrica dos músculos extensores, descansava 5 minutos, resistência isométrica dos músculos flexores, descansava 5 minutos, e aí fazia o teste de prancha lateral direita, descansava 5 minutos, fazia o teste de prancha lateral esquerda, né, teste de resistência isométrica. E a análise de dados ela foi submetida a 3 matemáticas principais aí, sobre as características de testes físicos dos participantes. Eles foram submetidos a uma análise descritiva padrão, né, média e desvio padrão, para comparar os dois grupos, o grupo com dor lombar e o grupo sem dor lombar, foi aplicado o teste de T para amostra independente, e para observar as relações da resistência isométrica do tronco e a dor lombar, dos músculos do tronco e a dor lombar, foi realizado um teste de correlação de Pearson, através do software, né, SPSS, e com o nível de significância de P menor que 0,05. E aí a gente vai para o que a gente mais gosta, né, que são os resultados. Então, essa tabela ela apresenta os dois grupos e algumas variáveis que foram coletadas, né? Então, o ID representa a idade, MC representa a massa corporal, ET ali do lado representa a estatura, IMC a relação, né, de estatura e massa corporal, FS significa a frequência semanal e ID a intensidade da dor. No caso, só os participantes com dor lombar responderam. Então, a gente pode ver que o grupo controle ele foi composto por 28 participantes e o grupo com dor lombar também com 28. Só que o grupo controle ele foi composto por 16 homens e 12 mulheres. Já o grupo com dor lombar ele foi composto por 13 homens e 15 mulheres. E aí a gente vai para as variáveis e a média ali. Então, a idade, a média foi praticamente igual ali, né? Então, o grupo controle, ele teve 36,5, com um desvio padrão de 4,7 de idade, e o grupo no lombar teve 35,5 de média de idade, né? A massa corporal também foi bem parecida, 72,6 para o grupo controle e 74,6 para o grupo com dor lombar. A estatura, o grupo controle foi mais baixinho ali, só que não uma diferença significativa, 168 centímetros, e o grupo com dor lombar 170 centímetros. E o IMC, como é a relação dessas duas variáveis, foi bem parecido também. A frequência semanal em ambos os grupos, mais ou menos 5 dias na semana ali, que os praticantes eles praticavam CrossFit. E aí a intensidade da dor, né, o grupo com dor lombar, esse é um dado importante, que depois eu vou ressaltar, mas já adiantando. A intensidade da dor lombar, que vai de 0 a 10, os praticantes de CrossFit com dor lombar reportaram uma intensidade da dor média ali de 6, sendo que os homens, eles reportaram maior intensidade da dor do que as mulheres, maior. E aí o resultado da resistência isométrica dos flexores do tronco em ambos os grupos. Então essa barra preta, ela representa o grupo controle, e essa barra branca, ela representa o grupo com dor lombar. Então, a gente pode ver que os valores foram similares entre os grupos e que não houve diferença. Então, a barrinha preta está mais ou menos ali na mesma linha que a barra branca.
Então, a gente chega a algumas conclusões aí. Os valores da resistência isométrica dos flexores do tronco observados no presente estudo foram similares para os dois grupos. O grupo controle ficou mais ou menos, permaneceu na posição 174 segundos, e o grupo condilombar, em média, 173 segundos. Esses valores reportados, eles foram maiores do que em outros estudos, esses estudos aqui. E esses fatos podem ser justificados pela alta demanda ou a utilização de exercícios durante o treinamento de CrossFit que estimulam mais os músculos flexores do tronco, como, por exemplo, os exercícios abdominais, os quais são realizados durante as rotinas de ginástica das sessões de CrossFit. E aí, o resultado do outro teste de resistência isométrica dos extensores do tronco. Então, de novo, a barrinha preta representa o grupo controle e a barra branca representa o grupo condilombar. E aqui a gente pode ver um resultado significativamente maior do grupo controle, né? Então, o grupo controle ele permaneceu mais tempo do que o grupo condilombar nesse teste de extensores do tronco. E aí a gente vê também a correlação de Pearson entre intensidade da dor e resistência isométrica dos extensores do tronco. Então, aqui no eixo X é a intensidade da dor, né, que vai de 0 a 10, e no eixo Y, de 0 a 200, é o tempo de resistência, o tempo que eles permaneceram no teste. E essas bolinhas pretas, né, elas representam os participantes. E aí a gente vê o seguinte, quanto maior a intensidade da dor, mais as bolinhas pretas elas se aproximam aqui do zero, né? Então isso quer dizer que teve uma correlação. Quanto maior a intensidade da dor, menor foi o tempo de resistência, né, no teste. E aí os praticantes de CrossFit com dor lombar, eles apresentaram, né, valores significantemente menores do que o grupo controle no teste de resistência isométrica do tronco, além de uma correlação negativa entre o tempo no teste dos músculos tensores e a intensidade da dor. E aí a gente pode elencar algumas possíveis causas. Então, a primeira, o atraso no recrutamento dos músculos do tronco, né, eu já tinha comentado, aliado com os movimentos eles exigirem uma técnica elevada, aliados a eles serem praticados em alta intensidade, e muitas vezes com alto grau de fadiga, e isso pode resultar em padrões alterados de movimento e, consequentemente, uma inibição ainda maior dos músculos extensores do tronco, gerando uma redução na resistência desses músculos. O segundo fato é que nos exercícios que os praticantes movem grandes cargas do chão, a força isométrica dos músculos extensores do tronco ela ganha extrema importância, de modo a estabilizar o tronco e garantir a distribuição harmônica das cargas ao longo de toda a coluna vertebral. Então, dessa maneira, os praticantes que têm baixa força isométrica dos extensores do tronco, quando expostos a esses movimentos que exigem mover grandes cargas do chão, eles podem acabar por compensar a fraqueza em outras estruturas, inativando ainda mais essa musculatura extensora do tronco, afetando aí a técnica, a segurança e a eficiência do exercício. Um dado também que pode ser destacado no resultado é que a média da intensidade da dor lombar reportada no estudo, de 6,25, ela foi maior que as indicadas em outros estudos, até no estudo do Grani ali, sugerindo assim a gravidade das queixas e provavelmente um período maior para que algumas intervenções elas surjam um efeito, um resultado positivo. E embora uma diferença significativa entre os grupos, os estudos aí de Cerqueira, do grupo de pesquisa aí e do Hopes, eles relataram valores no teste isométrico dos extensores do tronco menores do que no presente estudo. Então, esses dados eles também reforçam a ideia de que o treinamento do CrossFit, os seus movimentos funcionais, eles promovem um estímulo positivo para a musculatura extensora do tronco. E aí a gente vai para a análise aí do resultado do último teste, que foi o teste de resistência isométrica dos flexores laterais. E aí também a barrinha preta representa o grupo controle, só que agora do lado direito. Essa barra zebrada ela representa o grupo controle do lado esquerdo. A barra branca representa o grupo condilombar do lado direito. E a barra cinza ela representa o grupo condilombar do lado esquerdo. E aí a gente pode analisar duas coisas aqui, né? A primeira é que houve uma diferença significativa entre os grupos, né? O grupo controle ele permaneceu um tempo maior nesse teste de prancha, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, do que o grupo condilombar, e que não houve diferenças tanto do grupo controle quanto do grupo condilombar entre as cadeias laterais do corpo.
Então, os praticantes, eles permaneceram ao mesmo tempo do lado direito e do lado esquerdo. Então, os praticantes de CrossFit com dor lombar, eles apresentaram valores significantemente menores do que o grupo controle, no teste dos flexores laterais, e algumas possíveis causas, né? Primeira, contribuição significativa do músculo transverso do abdômen nesse teste de prancha lateral. Há algumas evidências de que a dor lombar ela afeta a ativação do transverso do abdômen. Segunda, é a perda da sensibilidade dos mecanos receptores. As cargas compressivas ao longo da coluna vertebral ela podem deformar alguns ligamentos e discos, fazendo com que os mecanos receptores eles percam a sua sensibilidade, diminuindo dessa maneira a força de estabilização realizada por tendões e músculos. E uma observação importante, algumas observações, é que em ambos os grupos não foi encontrado um desequilíbrio entre as cadeias laterais do corpo, o que difere dos resultados desse estudo de Araújo, de 2020, que analisou atletas de vela e os mesmos eles obtiveram diferença significativa entre um lado do corpo e outro. Então, esse achado ele pode reforça a ideia de que os estímulos unilaterais promovidos na prática de CrossFit são benéficos para a harmonia entre as cadeias laterais do corpo. E a segunda observação importante é que os estudos de Grani e Hopes, eles também encontraram uma redução no tempo do teste de prancha lateral nos participantes com dor lombar. E uma terceira, um dado legal, uma observação legal de ressaltar, é que quando os dados dos testes dos flexores laterais, eles são comparados com os dados de policiais após intervenção de 9 semanas de treinamento específico para a musculatura do core, no estudo daí do grupo de pesquisa do Grani, os resultados do grupo controle eles são maiores, os resultados do grupo com dor lombar são menores, mas não tão menores assim. Então, isso pode refletir a eficiência do treinamento de CrossFit. Algumas limitações da pesquisa que a gente não teve controle das cargas de treinamento, porque os participantes foram de diferentes academias, submetidos a treinos diferentes, a volumes e intensidades diferentes, afetando as demandas sobre a coluna lombar, e também ressalta-se o princípio da individualidade biológica, né? Sabendo que a natureza da dor lombar ela pode estar associada a um conjunto de fatores. Então, a conclusão, esse estudo ele permitiu avaliar a relação da dor lombar em praticantes de CrossFit com a resistência isométrica dos músculos do tronco e constatou-se que o grupo com dor lombar avaliado, ele obteve resultados significantemente menores nos testes de resistência isométrica dos flexores laterais do tronco e dos músculos extensores do tronco, quando comparado ao grupo controle. Já no teste de resistência dos flexores do tronco, não houve diferença entre os grupos avaliados. E terceira, que o estudo também encontrou uma correlação negativa entre o tempo de resistência dos músculos extensores do tronco e o nível da intensidade da dor lombar. E algumas contribuições desse estudo é que algumas estratégias podem ser feitas, né, de fortalecimento para redução da dor, né, os profissionais podem elaborar, e também os profissionais podem elaborar rotinas de treinos que busquem o fortalecimento dos extensores e flexores laterais do tronco. Essas intervenções, essas rotinas podem ser inteligentes, né, para contribuir na redução das dores e lesões na coluna lombar. Porém, algumas pesquisas adicionais que avaliam outros aspectos possivelmente ligados à dor lombar em praticantes de CrossFit, como flexibilidade, como controle de carga de treinamento, elas são recomendadas, né, de forma a entender ainda mais a natureza da dor lombar nos praticantes de CrossFit e criar novas estratégias para o fortalecimento e redução da dor. Beleza? Esse foi o meu trabalho. Aqui algumas referências. E quem quiser aí o trabalho escrito, a gente pode apresentar, né, professora? Depois. Muito bem. Parabéns mesmo. Até antes de eu abrir para o pessoal comentar, né, falar, fazer as perguntas, eu acho que deve ter surgido dois questionamentos aí para vocês, né? Então, primeiro, o Patrick, no grupo dele, tiveram homens e mulheres. E eu acho que vocês deviam até perguntar, puxa, será que não interferiu por ser homens e mulheres, porque eles apresentam forças diferentes, né? Então, primeiro, a gente rodou, né, o teste de normalidade, e também a gente tentou ver só o grupo separado de homens e mulheres, mas estatisticamente não teve diferença. Inclusive, algumas mulheres, elas apresentam uma resistência maior do que os homens.
é porque realmente, para alguns testes, realmente a mulher, ela é mais resistente que os homens. Elas superam mais a dor do que os homens. Então, foi impressionante, realmente, que algumas mulheres até elas apresentavam. Além disso, claro que para uma mulher suportar uma carga que é do tamanho dela, né, é mais fácil do que, às vezes, né, vamos supor, o professor Anderson é forte, mas ele é grande também, né, talvez ele permanecer naquele período, talvez seja até mais difícil do que para as mulheres. Então, isso poderia até interferir os dados, mas pela proporção, a gente rodou o teste de normalidade, estatística também, fizemos diferente e não teve diferença. Então, por isso que ficou incluído, nós incluímos, né, deixamos os homens e as mulheres juntos, tá? Outro ponto importante também, o estudo do Grani, ele utilizou core training, né, então ele fez o treinamento, e houve um benefício muito grande, foi o core training, né, professor Anderson? Foram exercícios de prancha, né, isso. No CrossFit, eles até utilizam, vocês utilizam alguns exercícios, mas não é tão intenso, é mais as flexões e alguns movimentos ginásticos que vocês utilizam, né, Patrick? Isso vai de muita academia, né, professora? Vai de academia para academia. Uhum. Mas utiliza, assim, nas rotinas ali que eu falei de ginástica, né, sempre tem um treinamento isométrico e dinâmico também, né, para fortalecer essa musculatura. Mas no treinamento do Grani, eles fizeram um treinamento específico só para isso, de cross-training, com toda uma progressão, né, com uma intensidade, aumento da intensidade, da carga, bem interessante. E no tanto é que eles viram um resultado, né, então, talvez, uma das sugestões seria, né, para o CrossFit, eles talvez inserirem um treinamento, né, com uma progressão, né, algo mais intenso, no treinamento deles. E a gente verificou que realmente a musculatura extensora, ela é mais fraca e talvez por todos aqueles fatores pode vir a desencadear a dor. Só que a gente nunca sabe se é a dor que vai fazer eles ficarem fracos ou se eles são fracos porque eles têm dor, né? Mas tem que quebrar esse círculo através de métodos de treinamento mais eficientes para isso, né? Então, agora acho que eu passo a palavra, então, para o pessoal, para eles comentarem. Vamos lá? Acho que teve alguém que levantou a mão. Vamos, grupo, tá gravando. Alguma dúvida? Bom, assim, deixa eu começar então. Já que o povo tá com vergonha. Primeiramente, parabéns, Patrick, né? A ideia e a estrutura tá acima da média da graduação. Né? A gente sempre comenta isso. Então, a gente fala de trabalhos, né, Cíntia, que está no nível na graduação, trabalhos que ficam acima, então a gente fica bastante feliz em ver isso. Também gostaria de agradecer o Patrick aí, né, que ele tem contribuído com o nosso grupo aí, principalmente nas coletas do Cleoni, né? Então ele emprestou para a gente aí os equipamentos aí, senão a gente não teria começado os pilotos, né? Então agradecemos. E fazendo, né, algumas perguntas gerais, tá, Patrick? Comentários, né, gerais também, né? E aí fique à vontade para você responder, professora Cíntia responder. Foi analisado o tempo de prática desse pessoal do CrossFit? Isso é muito importante para pensar no artigo. Foi sim, professor. No trabalho eu não coloquei especificamente, mas no questionário cada participante ele colocou, né, o tempo de prática. E que então, o critério de inclusão era só 6 meses, né? Praticante por mais de 6 meses. Aí eu não coloquei, né? Tá, então tinha o critério de inclusão mais de 6 meses, mas mesmo assim, colocar ali ele é importante, até para ver se também teria uma correlação aí, o tempo de prática com a intensidade da dor. Né? Nem é a classificação do grupo, mas o quanto que ele respondeu ali no EVA. E uma coisa que me estranhou um pouquinho no EVA o pessoal respondeu 0 mesmo, assim, 0. Se respondesse 1, já estava no outro grupo. Entendeu, Patrick? Não, na verdade não. Não, entendi. Na verdade não, assim, eu falei para os participantes
que não tinham dor lombar para deixar essa questão em branco, não precisaria responder. Por isso que foi 0, né, os participantes sem dor lombar, né? Tá, então é isso que eu perguntei mesmo, se era 0 ou que eu respondia. E quem estava, então, respondia 1, já ficava no grupo que tinha dor. Não, quem tinha dor, ele reportou dor por mais de 3 meses. Esse foi o critério, né? Não responder a 1, né? Não, por que eu estou falando isso? Que é bastante importante a linha de raciocínio que eu vou estabelecer. Uhum. O EVA, ele é uma escala que vai de 0 a 10. Se a pessoa responde 1, ela pode estar com um pequeno desconforto. Você não estaria classificando para indicar um remédio, um tratamento, coisa assim. Né? E vocês são jovens, vocês ficam no nível 0 o tempo todo, a gente sabe disso. Mas a pergunta é muito essa, né, que eu fiz. A partir de qual resposta de EVA ele estaria sendo classificado com dor? Porque você colocou ali uma média de 6. Foi média de 6. Foi, então, até deixa eu falar, a gente estava olhando os dados, a maioria foi 0, o grupo que não teve dor foi 0. O que tinha dor, tiveram 2 que responderam 1 e 2. Só que eles também ficou meio fora da curva, e a gente até não estava igual homem e mulher, e daí o grupo que estava com dor, sem dor, a gente acabou excluímos esses 2. E todos que ficaram acima de 4 ficaram no grupo de dor. Por isso que ficou uma média de 6. Mas tiveram aqueles que tiveram 8, né, 9, e tiveram aqueles que tiveram de 4 a 5. Então, por isso que a média ficou 6. Então, isso é muito importante de escrever também, né? Vamos falar assim, o que classificou o grupo com dor? Né? Quem respondeu de 4 para mais. Que fica como sugestão até para a escrita, né, do artigo. Acho que o trabalho não pode parar aqui. Então, 4 para mais é dor. E aí já deixa mais ou menos claro para o leitor ali que quem respondeu 0 ou respondesse menos que 4, né, estaria no grupo sem dor. Só que aí na hora que aparece lá a média 0, é algo que fica bem interessante. Padriga, alguém ficou 240 segundos? Jesus. Ficou. Grupo sem dor lombar, uma menina ficou 240 segundos em todos os testes. Ela também praticava corrida, acho que é o Mindset, corrida de 42 quilômetros, assim, maratona. Acho que é o Mindset dela, mas ela permaneceu mesmo. Eu? Sinistro. Mulher! Viu? As mulheres são fortes. Para quem tem essa curiosidade, mas a professora Cíntia está certa. Para quem tem essa curiosidade, né, procura aí no Dr. Google. No YouTube também tem vídeo dela, mas é top. Põe no PubMed aí, Sandra Hunter, e aí vocês vão ver pesquisas delas vendo resistência de força entre homens e mulheres. Né? E a conclusão é essa mesmo. Quando você coloca uma resistência de força relativa, né? Então, vai fazer com o próprio peso corporal, ou coloca 30% do máximo da própria pessoa, né? E ela faz muito teste com isometria manual, né? E aí põe ali as mulheres mantêm ali aquele 30% do máximo dela por muito tempo. Agora, quando você vai para a carga absoluta, então, tipo assim, coloca 60 quilos na mão dos dois, né? Aí o homem acaba sendo mais resistente. Né? Então, nessa situação relativa, como é relativa ao peso corporal, a professora Cíntia está certo sim. E aí, sobre essa questão da diferença entre homens e mulheres, você mostrou na tabela, pelo menos você falou, mas se a análise estatística não tem problema. A professora Cíntia comentou, né, que não teve interferência ali na questão da resistência da performance, mas você chegou a comentar que os homens apresentaram maior sensação de dor do que as mulheres. Porque essa é a sua variável dependente, eu estou bastante preocupado com ela. E teve essa diferença significativa entre homens e mulheres em relação à dor? Significativa não, mas foi um pouquinho maior. Então, se não foi significativa, você não pode falar que teve diferença. Entendi. Então, porque é uma análise inferencial, e você está com N legal, né? Então, aí mantém o mesmo discurso como a professora Cíntia fez o apontamento ali. Não teve diferença, então também não teve diferença na dor. Ok? Beleza.
Aí aqui, né, só um comentário dos 240 segundos que eu falei, né, porque tanto no estudo do Grani quanto no estudo da SWAT, do Grani agora eu não estou lembrado, mas tem um estudo da SWAT e os policiais não conseguem manter 60 segundos na prancha. Então, você vê que é fraco mesmo a musculatura para ser trabalhada, né? Então é um ponto para pensar. E aí, né, falando um pouquinho, né, e até pensando na escrita do artigo, para fazer a interpretação corretinha, o estudo do Grani, ele não dividiu dois grupos, um grupo que tinha dor lombar e um grupo que não tinha dor lombar. Ele dividiu dois grupos da seguinte forma, viu, Patrick? Um grupo mantinha as atividades regulares normais do batalhão de choque. Né? Então, eles faziam todas as programações normais. E uma das programações normais que eles fazem é que no início do turno, eles têm 1 hora de exercício físico. O outro grupo, né, fazia as atividades rotineiras normais, mas nessa 1 hora de exercício, eles colocavam 20 minutos de treinamento do core. Entendeu? É essa a situação. E a partir daí a gente foi e viu a escala de dor ao longo das semanas. Então não tinha assim um grupo que tem dor, outro grupo que não tem dor. Não, a gente foi vendo a resposta da dor desse pessoal. Tinha gente que tinha 0 de dor. Né? Tinha gente que tinha 4 de dor. Né? E, mas 0 a 4 é pouquinho. Não, porque a gente usou também outra escala. Isso é um parâmetro fundamental, principalmente para a discussão que você vai precisar fazer no artigo. Né? Porque são instrumentos diferentes. Você usou o EVA e o Grani usou o diagrama de Corley. E até uma coisa importante para a gente poder tá fechando os instrumentos para a gente conseguir começar a fazer as comparações dentro do nosso próprio grupo. Senão a gente tem que começar a ficar fazendo alguns ajustes. Né? E aí, nessa situação de ver ali, você fala, poxa, o pessoal está ali, né, e os caras responderam, está uma média de 3. A 3 é baixo? Não, 3 de repente é igual ao 6 que você viu. Né? Então, essa adequação e esse cuidado na comparação dos instrumentos é importante. Além do Grani, você citou outro estudo. Aí tem que ver qual foi o instrumento que o outro estudo fez também, para você poder falar que foi maior ou menor. Você fala assim, o pessoal apresentou dor maior do que a do Grani. Você fala, porque o Grani a escala ia até 5. Né? A sua vai até 10. Então, a média 6 já vai ser maior do que a 10 que está ali. Então, é uma observação importante também. Tá bom? Ficou claro? Ficou sim, professor. Se você realmente puder encaminhar para a gente o seu TCC, é interessante, principalmente o estudo do Araújo. Tá? Porque na hora que você começou a falar aqui, é algo que eu já tinha até comentado no grupo, e acabei anotando aqui, né? Que era testar o lado direito e o lado esquerdo, né, para ver se tem esse desequilíbrio, e você mostrou que não tem, entre praticantes de CrossFit, que eu tenho certeza absoluta, que você já viu aí no exemplo que eu comentei, que a força do core de vocês aí está infinitamente, a resistência do core é infinitamente maior do que a maior parte de outros praticantes, né, que não treinam força especificamente e resistência de força ao extremo como vocês fazem. Então, se puder mandar esse estudo do Araújo, que é uma coisa interessante para a gente testar, inclusive fazer esses testes, né? Aí já fica a dica para o grupo, né? Estou precisando fazer um TCC, estou precisando fazer alguma coisa assim, é só fazer a prancha lateral, lado esquerdo e direito, equipado e não equipado. A gente já vai ter resultado aí para publicar num nível legal. E vocês viram que é simples, é um teste simples, um teste rápido, que não precisa de equipamento rebuscado. Tá bom? Então, meus comentários eram esse, né? No mais, parabéns pela análise, né, que vocês fizeram aí, né? E você ter conseguido fazer essa interpretação, que tudo é uma questão de tempo também, né? De estar fazendo. E praticamente é isso, tá? Parabéns. Beleza? Obrigado, professor. Vou mandar sim o artigo aqui. E eu fui com ele, até teve um dia que eu fui lá junto, né? Oi, cara, tava muito frio, né? 6 horas da manhã lá na Estivadores, o box de CrossFit ali. E ele, aplicando teste lá, foi bem legal. Top.
Foi muito bom. Parabéns, Patrick. Parabéns mesmo. Viu? Mais alguém, gente, querem comentar? Acho que teve alguém que levantou a mão esquerda, não teve alguém que levantou a mão? Perguntar? Será que ele já saiu? Então, tá. Beleza, então. Parabéns, Patrick. Obrigada por você ter apresentado. Então, é bem interessante. Depois a gente passa para o grupo, né, o TCC. É interessante seguir a metodologia, né, o protocolo que você utilizou, os testes, né? Se outras pessoas quiserem inserir no trabalho, nas pesquisas, eu acho que vale a pena também. Tá bom? Uhum. Muito bem. E a próxima agora é o Rael, né? Que vai defender. Isso, professora. Isso mesmo. Dia 10, né? Dia 5 é a prévia para o grupo, né? E dia 10 eu apresento. Tá. Defendo. Tudo bem. Tá já, então, gente. Mais algum comentário? Então, podemos encerrar aqui? Professora